Gostaria de lembrar, no início, que desligassem os celulares, por favor, não intervir na dinâmica. Teremos 4 mesas durante o dia. Eu vou então anunciar a primeira mesa, que tem como título Psicanálise e Violência. E com o subtítulo Contenção e Contextualização da Violência e Produção de Vidas Invisíveis. Os palestrantes dessa mesa serão Adriana Ribeiro, André Avelar, Joyce Trindade. E teremos a coordenação de Marilúcia Carneiro Rodrigues. Marilúcia é psicóloga e membro psicanalista da SPC. Por favor. Bom dia, gente. Com muito prazer que estou aqui hoje, começando o segundo dia da nossa jornada, esperando que a gente tenha, no mínimo, o que foi feito ontem, que foi assim, foram palestras maravilhosas, a gente aproveitou bastante e todo mundo saiu daqui, pelo menos o que a gente escutou, muito satisfeito. Vamos torcer para que hoje a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido também. Nós vamos ver vamos ver um vídeo agora, depois eu faço a apresentação dos palestrantes. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Bem, como vocês repararam, é um vídeo chocante falando sobre violência, que é o tema da nossa mesa, Como nós já vimos, o tema da mesa é
psicanálise e violência, contenção e contextualização da violência e produção de vidas invisíveis. Então, cada um dentro da sua área vai tentar mostrar um pouco dessa realidade. Quero agradecer a todos a presença, aos palestrantes, e eu escrevi um pequenininho texto, não vou tomar muito tempo de vocês, falando que recentemente a pandemia de Covid trouxe uma ameaça generalizada e bastante violenta sobre o futuro da humanidade. Mergulhados na ignorância, com poucas referências de como viver tamanha angústia, o mundo viu espantado o reaparecimento de teorias absurdas e retrógradas. A busca desenfreada por uma vacina e o restabelecimento da verdadeira ciência fez a humanidade ver uma luz no final do túnel. Durante aquele período, o homem foi alijado do convívio social, o trabalho passou a ser online e as crianças deixaram de frequentar as escolas que adotaram o modelo online. Os estudantes da rede pública, em sua maioria, sem os artifícios tecnológicos para acompanhar as aulas, deixaram de adquirir os conhecimentos e as competências necessárias sem uma contrapartida eficaz. Uma imensa defasagem dessa população pobre e desassistida, que depende do ensino público, ficou em relevo com a pandemia, pois esta mostrou a todos a face da desigualdade no acesso à educação. Educação não é para todos. Grandes desafios para a saúde mental de todos que tiveram e ainda têm de lidar com um discurso insuflado de ódio e bullying cibernético, provocado pelas redes sociais. Recentemente, ontem até foi falado aqui por uma professora e psicóloga do Colégio Pedro II, aposentada, alunos do Colégio Pedro II, Unidade Humaitá, motivados por um desafio em rede social, agrediram uma professora. A tarefa era esbofetear uma mestra, filmar e postar na rede social. E assim foi feito. Uma música recente do Zé Cavaleiro diz que, abre aspas, eu te admirava mais quando não te seguia, fecha aspas. Mas hoje, o que mais se observa são legiões de seguidores de agressores violentos. Ódio que gera perseguição e humilhação da vítima. Ontem tivemos aqui vários depoimentos nesse sentido. Nossa sociedade mostra-se homofóbica, racista, desejosa de manter os privilégios no sistema econômico criado para subjugar os mais pobres. Podemos abordar a violência de diferentes aspectos. Violência de quem institui a lei, violência de quem a transgride, violência religiosa, violência da guerra, temos um em curso, aliás, várias, a África também, violência institucional, que a Adriana vai falar bastante, violência das escolas, violência da pulsão de morte, etc. Freud tratou do tema da violência em vários de seus textos. Numa carta de 1932, Einstein indaga Freud do porquê a guerra. Einstein sugere, nessa ocasião, que o conflito de interesses entre povos e nações pudesse ser resolvido pela relação entre direito e poder, no que Freud pede permissão para substituir o binômio por direito e violência. Freud comenta que o homem tem dentro de si desejo de ódio e destruição. Abre aspas, somos pacifistas porque somos obrigados a sê-lo por motivos orgânicos básicos, fecha aspas. O motivo do alegado pacifismo humano se dá pela ação da civilização. Às vezes, porém, parece que o laço social se esgaça e a barbárie toma um lugar de destaque no mundo. Dando um salto para os dias atuais, me questiono qual é o papel do direito e da lei quando se pensa nas políticas públicas de gênero, de educação, sobre as estratégias sociais, econômicas e políticas para contemplar minorias raciais, mulheres diversas, pessoas pobres e desassistidas. Finalizando vou apresentar a primeira palestrante da nossa mesa. Bem, vou passar a palavra agora para a Joyce.
Joyce Trindade, graduada em Gestão Pública pelo UFRJ, aluna, né, da Embaixada Norte-Americana e é secretária de Políticas e Promoção da Mulher na Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2021. Então, com a palavra, Joyce. Bom dia para todas e todos aqui presentes. É um prazer, uma honra, e é uma honra especial, Adriano, ouvir esses relatos, porque a gente sabe que para transformar as realidades a gente precisa visibilizar as pessoas. Então, acho que os fragmentos, como você trouxe, como você comentou, são fundamentais para a gente não esquecer que o trabalho é muito desafiador e que ele começa na infância, né? Então, tornar nossas crianças cidadãs, eu acho que é um dos primeiros passos de transformação. E eu começo muito compartilhando talvez uma história que é, né, há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, né, existiam dois jovens, duas crianças que nasceram com um mês de diferença. No mesmo bairro, na mesma família, né, só que com famílias no sentido de um pai e uma mãe no contexto desestruturado e outro, um pai e uma mãe num contexto familiar mais estruturado, não no sentido econômico, mas no sentido do cuidado, do amor, do planejamento de futuro dessas crianças e assim por diante. 23 anos depois, uma dessas duas crianças foi vítima justamente, né, que se tornou na verdade um adulto, foi vítima justamente da violência do Estado, se tornou um desses fragmentos do qual a Adriana compartilhou. E no ano seguinte, uma dessas duas crianças, que já era uma adulta, se tornou secretária municipal de mulheres. Obviamente, essa segunda pessoa sou eu, e eu compartilho, a primeira vez que eu compartilho isso numa fala, porque eu acho que o contexto que a Adriana traz é muito significativo. Outro jovem, justamente meu primo, Giovanni, que aos 23 anos, né, por infelizmente ter se envolvido no cenário de tráfico e todos os outros contextos no bairro onde nascemos, por vários fatores, né, não é apenas uma escolha individual, são fatores que fazem nossos jovens, infelizmente, né, se encaminharem por esses contextos de violência. Ele perdeu sua vida. No ano seguinte, o prefeito Eduardo Paes me convocou para ser secretária municipal. Então, acho que é importante trazer esses contextos para a gente dizer, né, que tudo começa a partir, obviamente, de uma família estruturada, de um teto digno, de uma alimentação, de um planejamento de futuro, de a gente ter acesso à educação de qualidade, do qual eu tive. E isso diz muito sobre o contexto também do qual o Brasil se coloca, que é a tal meritocracia, muito desafiadora e muito complexa, do qual a gente precisa entender que, na verdade, é acesso à política pública, é acesso a possibilidades, é acesso à dignidade. Eu acho que o mérito, na verdade, ele é consequência muito mais, né, de outros fatores. Mas, na verdade, o primeiro passo é a política pública e a dignidade do cidadão. Então, acho que o que a Adriana traz é um pouco disso. Quando a gente garante dignidade para nossas crianças e adolescentes, talvez eles possam se tornar secretários municipais e furar as bolhas que ninguém imaginava. Então, acho que é um pouco disso. Então, compartilhando um pouco da minha trajetória, bem resumida, obviamente a partir de um contexto, de um recorte, mas eu acho que é importante passar. E compartilhar também 3 histórias específicas, né? Uma, que foi uma mulher em cárcere privado, que durante 17 anos não pôde ver a luz do sol. Essa mulher tinha 2 filhos, tem 2 filhos, na verdade, né? Uma de 24 anos atualmente e o outro de 22 anos. Né? Foi uma família que foi privada da liberdade durante esse período de 17 anos, no bairro de Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa família a gente acompanha até hoje, nós conseguimos retirá-las do cenário de cárcere privado, né? E hoje em dia ela tem acesso à política pública. Obviamente, esses 2 filhos, né, os direitos deles se formarem enquanto cidadãos, não foi permitido. Né? Os abalos psicológicos, nutricionais, físicos são gigantescos, do qual eles não se reconhecem como adultos. Né? Eles se reconhecem como 2 crianças. A fala é comprometida, o desenvolvimento é comprometido. Então a gente infelizmente perdeu, porque 2 então crianças não puderam se desenvolver enquanto 2 adultos na idade que atualmente possuem. Né? E essa mulher e essa mãe,
literalmente também foi banida, né, da sociedade, hoje está se reconstruindo enquanto mulher, continuando com as suas sequelas, mas que agora reconhece que ela pode viver novamente. Uma outra história foi de uma mulher que eu conheci também numa igreja evangélica. A maioria dessas histórias tem a questão da fé relacionada. É importante trazer isso para vocês. Foi de uma mulher que eu conheci numa igreja também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse já era o bairro de Realengo. Ela estava com a gente num encontro de mulheres, né, evangélicas sobre direito das mulheres, enfim, uma igreja, né, que no contexto geral até bastante progressista, que permitiu que a gente falasse sobre os direitos das mulheres. Nesse contexto eu compartilhei sobre violência psicológica, violência patrimonial, violência física, enfim, quais são as violências de gênero que nós mulheres podemos passar ao longo da nossa vida. Todas elas ouviram, eram em torno de 100 mulheres, termino minha palestra e sigo para o banheiro. Ela me acompanha. E aí no banheiro ela fala, então, a frase dela específica foi: Joyce, você foi a resposta de Deus na minha vida hoje. Eu perguntei por quê. E ela falou: você trouxe nome para algo do qual eu não sabia. E eu o que exatamente? Você trouxe nome para violência psicológica. Eu nunca apanhei, nunca sofri um arranhão, meu olho nunca foi roxo, nunca tive um toque nesse sentido. Mas durante 20 anos eu esqueci que eu era um ser humano. Durante 20 anos eu me perdi. E hoje eu sei que isso é uma violência. Então a gente está falando sobre nomear as coisas, que muitas das vezes as pessoas não sabem o nome. Uma outra foi uma vítima de feminicídio do bairro da Maré, aqui bem próximo da gente, né, em contexto territorial. Essa jovem de em torno de 19, 20 anos, não lembro exatamente agora a idade dela, mas mais ou menos esse contexto, ela foi vítima de feminicídio no terceiro encontro. Muito parecido com a história que você contou, inicial, mas infelizmente, né, a sua história, a jovem não foi vítima de feminicídio, mas nesse contexto foi. Eu tive que estar indo, né, no velório dessa jovem e lidar com uma mãe que de repente perdeu a sua filha, né, literalmente. No terceiro encontro, a sua filha tinha sido vítima do feminicídio brutal dentro do seu bairro, porque ela disse não, e esse não foi tolerado. Então a gente está falando de uma 17 anos de cárcere privado, outra 20 anos de violência psicológica, e a terceira, no terceiro encontro, foi retirada de sua vida. E por último, foi uma mulher chamada Aline, que essa foi um caso que de fato impactou diretamente a nossa equipe, a minha equipe, que ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda. Durante 3 anos ela correu atrás da justiça, foi atrás de todo o apoio que ela poderia ter, foi atrás da minha equipe, o qual nós prestamos todo o apoio, lembrando que a Secretaria Municipal de Mulheres, nós não somos responsáveis pelo âmbito da justiça judicial, certo? Nós somos o o acompanhamento posterior, não, então nós damos o acesso às políticas públicas, que já explico para vocês. E essa mulher pediu ajuda, e a gente ajudou, com psicóloga, com advogada, com assistente social, com auxílio financeiro, com acesso à empregabilidade, com todas as políticas públicas. Porém, o agressor não foi preso. O agressor, ele não foi preso. E essa mulher, ela foi vítima de feminicídio na esquina da escola do filho dela, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ser mais específico, em Padre Miguel. Ao buscar o filho dela, o agressor, que possui uma arma, deu fim à vida dela, na esquina do filho dela. Né? Então é importante trazer que são 4 relatos completamente distintos, com tempos, né, temporalidades de violência completamente distintas, com pedidos de ajuda também completamente distintos, mas que a gente vê que há um ponto em comum: a violência contra a mulher, o poder, né, a posse, o lugar onde a gente coloca que esse corpo não é reconhecido como cidadã, no caso, não é reconhecido como digno de direito e é reconhecido como posse. E, portanto, a violência contra a mulher se manifesta em diferentes contextos e se manifesta também na violência familiar, que eu acho que é justamente o ponto de encontro meu com a Adriana aqui hoje. Né? Quantas são essas crianças e adolescentes que, na verdade, são vítimas de uma violência familiar, violência de gênero também, e que a gente, infelizmente, vê esse reflexo no dia a dia da escola. Né? A gente tem encontros muito profundos com professoras para justamente
elas terem ferramentas, porque não adianta só também trabalhar essa criança, a gente precisa trabalhar essa família, né? Então, quando a gente fala sobre atendimento psicológico para essa mãe, do qual nós fornecemos, eu tenho certeza absoluta que a vida dessa criança, desse adolescente também é impactada, né? E a gente sempre fala muito na Secretaria de Mulheres que quando a gente combate a violência contra a mulher, quando a gente traz perspectiva para a vida de uma mulher, quando a gente garante políticas públicas para as nossas mulheres, a gente também transforma uma geração e a gente transforma as famílias. Porque sabemos que no Brasil, do qual vivemos, né, as chefas das famílias são mulheres. As bases e os pilares das famílias são mulheres. Então a gente precisa pensar e estruturar efetivamente políticas públicas, tanto na perspectiva de gênero, no contexto da mulher, mas também no contexto familiar, que pega justamente os seus filhos e as próximas gerações. Então, né, eu não vejo outro caminho. Eu acho que o caminho já está dado, existe. O que falta é a gente, de fato, visibilizar e oportunizar. Né? E eu estou como secretária de Políticas e Promoção da Mulher nessa tarefa gigantesca, que é justamente criar políticas públicas para mais de 3,6 milhões de mulheres só da cidade do Rio de Janeiro, sem contar com as mulheres metropolitanas que vivenciam também o Rio de Janeiro por aqui trabalharem, também acessam às nossas políticas públicas. A gente está falando de uma cidade do Rio de Janeiro, né, que é a segunda maior cidade do Brasil e uma das maiores da América Latina e do mundo também, né? Que a gente, quando pensa política pública para as mulheres aqui, e principalmente pensa no combate à violência contra a mulher no contexto da cidade do Rio de Janeiro, a gente está pensando em solução para muitos outros contextos nacionais e internacionais. Porque aqui a gente vive uma realidade muito complexa. Não é apenas falar mulher denuncia, é ser uma rede de apoio. Porque muitas dessas histórias do qual a Adriana contou, provavelmente essa mãe não pode fazer uma denúncia formal. Muito provavelmente essa mulher ela precisa buscar ajuda em outras formas. E ela vem atrás da gente para justamente pedir o socorro, que às vezes a justiça não vai poder garantir, ou às vezes a lei não vai poder garantir. Mas que a gente consegue através de justamente auxílio renda, que é o cartão Mulher Carioca, que nós garantimos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e em vulnerabilidade, um auxílio financeiro, para que ela consiga durante um tempo, né, ter um acompanhamento psicológico, social e qualificação para o mercado de trabalho, mas ter de forma imediata renda, porque quem tem fome tem pressa. E a gente precisa entender isso, que muitas delas permanecem nesse lar violento porque a fome vai bater a porta. E se ela não pode alimentar o seu filho, é melhor que ela passe fome, ao invés de ver outro, seu filho sofrendo por uma culpa que para ela é dela. Né? Como também a gente oferece para os órfãos do feminicídio, o acompanhamento financeiro também, lembrando que se há o feminicídio, há os órfãos do feminicídio, né? A gente esquece desse contexto. E lembrando também que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio são, em sua maioria, mulheres como eu. Eu gosto sempre de reforçar e usar meu corpo como referência, né? Mulheres negras, em sua maioria de periferia, mulheres muito jovens, com uma média de idade de 20 a 45 anos de idade, ou seja, no ápice da sua vida profissional, econômica e social. E em sua maioria também mãe de 2 filhos, né? A média de órfãos que nós deixamos por feminicídio são 2 órfãos com idades até 10 anos de idade, de 3 a 10 anos de idade. Então ela tem cara, ela tem cor, ela tem CEP, ela tem um perfil socioeconômico, né? A gente precisa nomear as coisas também, assim como aquela senhora falou para mim, porque ela não sabia que a violência psicológica existia. Então nomear é sempre importante e trazer cara para as nossas vítimas também é importante, para a gente não naturalizá-las enquanto número, mas sim enquanto histórias. Né? A gente também possui na Secretaria de Mulheres o NEAP, que é o Núcleo Psicoterapêutico para as Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e outras violências de gênero também, na cidade do Rio de Janeiro, do qual nós justamente aprofundamos, né, o atendimento nesse lugar, nesse âmbito, porque muitas são aquelas que retornam porque ninguém vai justamente tratar o ponto mais sensível, né, que é justamente a mente, os motivos e todas as questões que atravessam aquela mulher especificamente, individualizando a história dela. Nós fornecemos isso gratuitamente via Prefeitura do Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que mais, é muita coisa, tá? Vou compartilhar só um resumão para vocês. A gente tem o CEAN, que é o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres também, e as Casas da Mulher Carioca, que são lugares que possuem psicólogas, advogadas
e também assistentes sociais, porque nenhuma história de violência ela passa apenas pelo âmbito psicológico ou jurídico, é também pela questão econômica e social dessa mulher. Então, todos os atendimentos são feitos de forma multidisciplinar para a gente encontrar saídas para aquele caso a partir de toda uma análise técnica com esta equipe. Então, aquela mulher chega para a gente pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para entender o que está acontecendo na história dela, e a equipe traz diversas soluções a partir de caso a caso. E é importante reforçar isso. Cada violência tem um contexto. É claro que o âmbito de gênero se encontra, mas cada uma delas vai ter saídas completamente distintas e diferenciadas. E a nossa equipe justamente respeita essa história dessa mulher e o tempo dela, porque o tempo dela é o que mais importa pra gente também. E por último, queria também falar que eu vou ter que sair já, porque vida de secretária não é fácil, mas é porque eu estive lá no Maracanã, que a gente vai estar dando início a uma ação bem interessante, que é contra a violência contra as mulheres nos estádios. Eu acho que todos vocês têm acompanhado nas mídias também isso. Muitas são as mulheres que não conseguem assistir um jogo de futebol sozinho, porque quando chega lá, o assédio bate a porta. Ou o corpo daquela mulher pode ser exposto a outros tipos de violências. Ou, que é a pior parte pra gente, em grandes campeonatos, infelizmente no dia seguinte, a nossa Casa da Mulher e os nossos centros especializados bombam. Porque justamente esse agressor vai para o estádio, se embebeda, faz, enfim, o uso do poder, do patriarcado no seu ápice, e quando chega em casa, ele usa novamente o seu poder, só que contra uma outra mulher, só contra uma mulher. Então a gente tem altos índices de violência contra a mulher pós-jogos de grandes campeonatos brasileiros e cariocas. Então a gente tem ido lá no Maracanã para justamente conversar mais sobre isso e começar a agir de forma concreta nesses espaços que são masculinos e que a gente precisa debater. E por último, alguns dados para eu poder encerrar minha falação, porque eu sou faladora. A gente tem no Brasil, a cada 6 horas, a morte de uma mulher. É importante trazer isso também. A cada 6 horas nós perdemos uma mulher por único motivo. Ela é mulher. Ela não estava doente, ela não estava cometendo crime, ela não estava fazendo nada que é contrário à lei. Ela simplesmente foi induzida a estar num relacionamento abusivo e onde esse agressor dizia: sem você, quer dizer, sem mim, você não é mais ninguém. E geralmente esse enredo que a gente enfrenta. Então, a cada 6 horas no Brasil, nós perdemos uma mulher por conta desse enredo. Nós somos o 5º país mais violento no mundo para as mulheres, é importante dizer isso, mas também, como eu aprendi recentemente com uma pesquisadora e grande feminista do Brasil, se chama Jaqueline Pitangui, que ela diz, Joyce, agora a gente pode ter números e dizer que infelizmente somos o 5º país mais violento para as mulheres no mundo, mas é porque também a gente tem dados para poder dizer isso. Então, de um lado é triste, mas de outro lado, hoje em dia o Brasil reconhece que existe sim violência contra a mulher e, portanto, nós temos pesquisas, dados, informações qualitativas, quantitativas, para reforçar e para dizer que tem nome, que precisa ter lei e que precisa ter política pública para a gente agir. Então, acho que é importante também trazer isso. E 2 últimos dados para a gente encerrar, que 5 mulheres são espancadas no nosso Brasil a cada 2 minutos pela violência contra a mulher, e que de 100 mulheres, 88 confirmam que já foram vítimas de assédio, seja nas ruas ou seja no ambiente de trabalho. Isso tudo para dizer o quê? Que nós, mulheres, em qualquer camada das nossas vidas, em qualquer momento das nossas vidas, podemos passar pela violência contra a mulher, em diferentes âmbitos, aspectos, relacionamentos e contextos. Então, que a gente possa se engajar nessa luta, porque ela fala sobre a gente. E homens, vocês nasceram de alguma mulher, ou provavelmente convivem com alguma mulher, seja no âmbito emocional ou relacional. Então, se vocês não se comprometerem, infelizmente, vocês estão sendo passivos dessa história e responsáveis também. Então, se comprometam com o enfrentamento à violência contra a mulher. Essa luta não é da gente só, porque a gente não se mata sozinha. Infelizmente, são os homens que reproduzem a violência todo santo dia contra a gente, em diferentes camadas e relações. Então, é obrigação, e eu falo tranquilamente, obrigação de vocês homens se comprometerem.
com essa tarefa e com essa missão. Na mesa do bar, na mesa familiar, em qualquer espaço. É obrigação de vocês. E nós, eu creio que infelizmente é por missão, porque ela nos atravessa. Então a nossa tarefa, compartilhar, informar e dizer que a violência contra a mulher tem saída, porque tem. E a gente precisa garantir que toda mulher tenha a sua vida plena, digna e, consequentemente, as famílias também. Então, esse trabalho ele é feito em coletivo. Obrigada e contem com a gente. E só para compartilhar, para saber mais, eu esqueci de falar. Obrigada, porque, enfim, não é sempre que eu tenho esse aplauso. Obrigada, gente. Mas só...